aula, mas infelizmente surgiu essa necessidade, então eu espero contar com a compreensão de vocês e espero que isso não mais aconteça. Espero que vocês me ajudem aí nesse sentido de compreender. Certo? Então, vamos iniciar mesmo com vocês duas, né? A gente não pode deixar de ter a consideração pelas pessoas que entraram. Eu não posso esperar mais, eu vou desligar aqui esse WhatsApp Web, porque é bem complicado dar aula assim, não dá. Ele fica toda hora me abusando aqui. Então, não dá certo. Quem de vocês conseguiu fazer a atividade de casa? Pronto, eu li, mas eu acho que é minha cabeça, eu não consegui assimilar nada. Eu li umas 2 vezes, mas eu não consegui assimilar nada. É porque é muita coisa na minha cabeça final de ano, então eu acabei não fazendo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar mudar um pouquinho, vamos fazer a dinâmica da aula invertida, vamos deixar o começo para o final, certo? E a gente fala da atividade no final, a gente deixa aí um tempinho para falar um pouco da atividade do módulo 2 no final, que é quando as meninas também entram aí para poder contribuir, ou se vocês preferirem, a gente deixa para o retorno. Também a gente inicia a próxima aula falando dessa atividade, aí vocês vão ter um tempo mais para se dedicar, para se debruçar até nas aulas que vocês não assistiram. E seria Certo? Pode ser melhor, assim? pode sim, para a gente fazer no retorno, ou então se as meninas estiverem todas juntas, porque aí Certo. seria bem Deixa eu ver se melhor. as meninas entram então e a gente vai conversando. Pronto. Bom, então vamos lá, né? Para a gente partilhar um pouco do que vai acontecer hoje, né? Da pauta do nosso encontro, né? A acolhida, né? A leitura compartilhada, que seria a Paloma. Vamos ver se ela entra. Se ela não entrar, eu vou fazer a leitura, né? A dinâmica com a leitura, a Encantada Chapeuzinho Vermelho, que eu vou pedir para vocês pegarem uma caneta e um papel para a gente fazer já já. A rede de ideias, a gente vai tentar ver se a gente fala algumas coisas. Vocês conseguiram ver o vídeo que eu coloquei Eu no vi o grupo? vídeo, eu vi o vídeo. Certo. Aí Eu a achei gente bem vai. interessante o de Ainoan, da menininha que eu mandei o vídeo para cima. Sim, a gente vai falar disso aí já já. Espera aí que a gente vai É. chegar lá. Não, eu falei assim, que tem, mesmo que eu não sabia que a aula de hoje seria isso, que já tem uma semelhança do vídeo dela Sim, com a aula de hoje. sim. Aí a gente vai fazer umas reflexões sobre a leitura e discussão desse textozinho, né, da página 166, 164 até a 166. E o trabalho pessoal e o bilhete de saída. Aí vocês vão ter que ficar com 2 trabalhos pessoais, tá? Porque um é o que. 2 trabalhos pessoal, porque um é do módulo 2, mais a de hoje. Certo? E aí, vamos. Ó, já são 19h28. Paloma não chegou ainda. Eu vou ler e vou aguardar para ver o que é que ela, né? Se ela de repente chega aí, não sei. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Me ajuda a olhar. Eduardo Galeano, excerto tirado do Livro dos Abraços. E aí, meninas, que acharam do... muito bom, Paula. E aí, o que foi que acharam do texto? Quem pensou nele foi Paloma. O que é que vocês acharam da leitura? Forte, Fala. né?
Eu acho que esse texto é forte, me lembra assim, muito a docência, o Sim. papel do professor. Não é porque a gente, querendo ou não, a gente segura na mão dos alunos e tenta mostrar um outro mundo, outra realidade, né? E quando a gente se depara com aquela criança que a gente pega literalmente verde, né? Que a gente pega e a gente vai. É como a gente costuma dizer que é uma pedra bruta. E a gente vai lapidando essa pedra, né? Dá os primeiros passos da lapidação. E ele vai ano a ano, né? Caminhando, 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 caminhando. E quando você encontra ele lá na frente, você encontra um momento onde ele já se encontra muito mais evoluído que quando você pegou, e você se sente parte daquele processo, né? E é uma imensidão, exatamente como é o mar, né? O mar é uma imensidão de água, a gente não mede, não dá para medir, né? Aquela quantidade absurda de água. E é assim a vida da gente, quando a gente entra na escola, a gente faz descobertas, e descobertas que não têm fim, né? Todos É os dias a gente justamente. descobre uma coisa nova, todo dia a gente se depara com coisas novas, e a gente pode sim comparar com a imensidão que é a nossa vida quando a gente se depara com os nossos aprendizados, com os nossos estudos, as nossas experiências, enfim. E é essa imensidão mesmo. É lindo esse texto, adorei. Diga, Maura. Não, eu ia falar justamente o que a senhora acabou de falar. Essa imensidão de coisas que a criança se depara, né? Coisas novas que para ela é difícil até de enxergar. Muitas das vezes elas têm muitas dificuldades, então elas precisam da ajuda de alguém, né? Para elas passar por essas dificuldades é necessário pegar na mão de alguém. Então ela pediu aí ajuda, né? Então essa questão dessa imensidão dela estar verde, como a senhora falou, né? E se deparar com uma situação gigantesca, com a imensidão do mar, a imensidão das coisas que ela olhou e viu, ela enxergou uma imensidão, ela falou: "Meu Deus, como eu vou passar por isso aqui? Eu não posso passar por isso sozinha, eu preciso da ajuda de alguém". Precisa da ajuda de alguém, isso Então, mesmo, Maura. é isso aí. Texto lindo, maravilhoso. Depois eu vou parabenizar a Paloma, né? Ela deve estar lá no momento dela, eu respeito. Aliás, eu respeito todo mundo e depois eu acredito que devo ligar para ela para a gente conversar. Mas de muito bom gosto o texto, adorei. E aí, a gente segue adiante. Vocês pegaram o papel e a caneta? Oh, gente, essa dinâmica é tão Ok, bacana, mas eu queria que fossem com todos. com Mas, todos. como infelizmente a gente não vai poder esperar, né? A turma, porque se eu esperar a aula vai lá para sei lá que horas. Então, eu quero que vocês ouçam a história que eu vou ler e, na proporção que eu for lendo a história, vocês ir anotando qual a história que vocês vão se deparando. O que é que vocês acham de diferente nessa história? E aí vocês vão anotando. Percebam que é um tipo de texto onde tem um título, mas você vai se deparar com outras surpresas. Então, diante das surpresas, a gente vai conversando, tá certo? Vou começar a leitura. O nome da história é A Encantada Chapeuzinho Vermelho, de Edilene Piscinato e Elizabeth M. não sei o que lá, Sereno. Era uma vez uma garotinha que morava numa floresta distante. Certa vez, esta menina ganhou de presente uma capa de capuz vermelho. Gostou tanto do presente que nunca deixava de usá-lo. Por isso ficou conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Mas essa menina morava com sua madrasta, uma senhora má, e com suas duas filhas arrogantes. Elas faziam Chapeuzinho Vermelho trabalhar sem parar. Chapeuzinho, o quê? Já para a cozinha. E não se esqueça de limpar o chão, disse a madrasta. Está bem, respondeu Chapeuzinho. Depois posso passear no jardim? Passear? Nem pensar.
retrucou a madrasta. Ela pensa que a gente, essa menina horrorosa, sempre com essa capinha vermelha tão fora de moda, disseram as filhas da madrasta irreverentemente. E Chapeuzinho Vermelho trabalhava, trabalhava e trabalhava. Um belo dia, Chapeuzinho, já aqui? Gritou a madrasta. Sim, senhora. Quero que leve esses doces para sua avó, a mãe do seu falecido pai. Aquela velha sonsa. Dizem que está doente. Ela bem que poderia morrer logo. Assim, eu ficaria com aquela casa também. Que maravilha, mamãe! Mais uma casa, mais dinheiro, mais vestidos, ficaremos mais bonitas. Bonitas? Vocês? Nem vestidas de ouro, disse Chapeuzinho. Mamãe, dá um castigo para essas meninas atrevidas. Faça-o passar para essa menina atrevida. Faça passar todos os nossos vestidos em 1 hora, pediram as meias irmãs. Não, meninas, já vou mandá-la para a floresta. Mas, perigosa que existe. Com muitos lobos, animais selvagens, é o suficiente, disse a madrasta. E lá se foi Chapeuzinho Vermelho pela floresta com sua cesta de doces. De repente, Chapeuzinho ouviu vozes ao longe. Parecia uma canção. Eu vou, pra casa agora eu vou. Pararatibum, e eu vou. As vozes sumiram aos poucos e a menina continuou andando, observando as flores, os pássaros. Logo avistou um riacho, as águas claras e limpas. Parou para descansar. Puxa, que lugar bonito! Mas preciso me apressar. Essa floresta é cheia de lobos. Quando se levantou para ir embora, viu uma bruxa com uma cesta cheia de maçãs. Chapeuzinho se assustou. Não fuja, menina. Eu só quero uma informação, disse a bruxa. Quem é você? Perguntou Chapeuzinho. O quê? Você não me conhece? Eu sou a mulher mais linda do mundo. Quer dizer, eu era até aquela menina ridícula crescer e aparecer. Quem? Ah, eu odeio essa menina. Não posso nem dizer seu nome, mas tenho uma surpresinha para ela. Nesse instante, a bruxa deu um passo à frente, tropeçou, caiu e derrubou todas as maçãs. Droga, minhas maçãs! Gritou a bruxa enfurecida. Chapeuzinho ficou encantada com tão belas maçãs e pegou uma colocando-a na cesta, sem que a bruxa percebesse. Não, não precisa me ajudar. Eu mesma recolho tudo. Só quero que me diga onde fica a casa dos 7 anões. Mas eu sei, respondeu Chapeuzinho. Menina burra, dei-me licença, não tenho tempo a perder, disse a bruxa, empurrando o Chapeuzinho para o lado. Raivosamente, a bruxa saiu andando pela floresta atrás da Branca de Neve. Chapeuzinho ficou aliviada, pois estava com medo da bruxa. Puxa, pensei que ela ia me transformar em um sapo, dragão, sei lá. Ah, mas que maçã linda! Esta que peguei deve estar deliciosa. Quando estava prestes a morder a fruta, ouvi uma voz. Chapeuzinho! Quem é? Perguntou a menina. Sou eu. Eu quem? Quem está falando comigo? Será que estou sonhando? Ou será um feitiço daquela bruxa? Não, não é um sonho, sou eu, o lobo. Ah, não, um lobo? Calma, menina, não vou lhe fazer mal. Só quero saber onde vai e o que tem aí nessa cesta. Não pode ser. Quando fico livre daquela madrasta e suas filhas encontram a bruxa. Ela vai embora e me aparece um lobo. Ah, que vida minha! Você não respondeu a minhas perguntas, Chapeuzinho. Doces para minha avó, lá do outro lado da floresta. Por quê? Por nada, só queria saber. É que estou com muita fome e pensei se você não poderia me dar esses doces. Ah, não posso, seu lobo.
Minha madrasta me mata se souber. E esta maçã parece deliciosa. Também não posso lhe dar. É para minha avó. Mentiu Chapeuzinho, pensando em comê-la mais tarde. Menina malvada e egoísta. Pois então eu vou devorar a sua velha avó, disse o lobo, saindo em disparada. Chapeuzinho Vermelho, muito assustada, saiu correndo da floresta dentro. De repente, ouviu uma bela voz chamar por ajuda. Era uma bela garota loira com longas tranças que estava prestes presa lá no alto de uma torre. Me ajude, me ajude. Estou presa aqui nessa torre. Não posso descer. Só um príncipe pode me salvar. Me desculpa, mas preciso correr. O lobo vai me devorar e devorar minha avó. Mas se eu encontrar um príncipe, mando vir lhe buscar. Enquanto isso, o lobo corria por outra estrada para ver se chegava primeiro à casa da avó da menina. E Chapeuzinho continuou pela floresta, até que chegou em uma casa toda feita de chocolate, biscoito, balas e doces, onde morava uma fada madrinha. Chapeuzinho apressadamente lhe contou sua história. Não chore, menina. Eu vou lhe ajudar a ir à casa da sua avó, disse a fada. E apontando com uma varinha mágica, a fada transformou uma abóbora em uma bela carruagem, puxada por 4 cavalos. Partiu assim em disparada para a casa da sua avó, a menina e a capinha vermelha. Finalmente chegou. Quando ia bater a porta, viu o lobo que se aproximava rapidamente para alcançá-la. Eu pretendia comer sua avó primeiro, mas já que está aqui, vou lhe devorar agora, gritou o animal, lambendo os beiços. A menina, assustada, correu e, pulando a janela, trancou tudo. A avó, quando viu a neta, ficou muito feliz. Chapeuzinho, minha neta, que bom lhe ver. Eu estava com saudades. Fiquei quieta, vovó. O lobo está aí fora e quer nos comer. O quê? Um lobo? Ah, minha netinha, eles vivem rondando a minha casa. Não, vovó, eu encontrei esse aí no meio da floresta e ele está faminto. Nesse instante, o lobo, nervoso por chegar atrasado, gritou: Saiam já de dentro desta casa. Nós não vamos sair, responderam as duas. Ah, não vão sair? Eu estou com fome e é melhor saírem logo. Não, não vamos. Chapeuzinho e a avó estavam apavoradas. Vocês pensaram que vão se livrar de mim? Vou soprar essa casa até derrubá-la, esbravejava o lobo. A avó da Chapeuzinho estava prestes a desmaiar de medo. O lobo começou a soprar e soprar. A casa não caiu, porque era feita de tijolos. E então, cansado de tanto soprar, resolveu arrombá-la. Ele empurrou a porta com toda a força, até que arrebentou e entrou. Agora, as duas estavam prestes a morrer. E eu não disse. Agora vou devorá-las, falou o bichano, sorrindo de felicidade. Você não quis me dar esses doces, Chapeuzinhos. Agora vou comer vocês de uma vez só. Calma, seu lobo. Toma, eu lhe dou tudo, mas não nos coma, por favor, implorou o Chapeuzinho. Agora você está boazinha. Ah, mas que maçã apetitosa é essa? É toda sua, lobo. Pode pegar, disse Chapeuzinho, empurrando a maçã para o lobo. Vou comer essa maçã como aperitivo. Depois devorarei as duas. O que ele e ninguém sabia é que aquela maçã era envenenada e estava reservada para a Branca de Neve. Mal o lobo deu a primeira mordida, caiu desmaiado no chão. A avó e a menina choraram de tanta alegria. Em seguida, as duas pegaram e jogaram dentro do rio. Ao voltarem para casa, vovó, que susto!
Nem me diga, minha neta, pensei que íamos virar comida de lobo. Puxa, vovó, eu não sabia que aquela maçã estava envenenada. Que bom que não comi. Não pense nisso agora, está tudo bem, disse a vovó. Vovó, o que é isso? Perguntou o Chapeuzinho, olhando para uma estranha máquina com uma agulha na ponta. Não mexa, minha netinha. Me disseram que uma ronca encantada. Um dia, certos guardas num castelo longínquo trouxeram-me porque o rei não queria nenhuma ronca no seu reino. Ou eu nunca usei porque fiquei com medo. Mas Chapeuzinho, muito curiosa, colocou o dedo na ronca. Aí, furei meu dedo. Nesse instante, Chapeuzinho caiu num sono profundo e sua avó também. Ah, que ironia do destino! Pobre Chapeuzinho Vermelho, dormirá por uns anos até que cresça e um dia um bravo príncipe, montando em um lindo corcel branco, venha lhe despertar com um apaixonado beijo de amor. E assim acabou a história. O que é que vocês acharam dessa história? Viram alguma coisa diferente? Com certeza. Eu já até dei Inovadora. um novo tipo. Meu Uma Deus, gente, mistura, achei né? muito legal essa história, porque ela É, engloba várias todos os histórias dentro contos. de uma, né? Quem conseguiu identificar algumas, vai falando Eu, aí. Cinderela, quem mais? Branca de Neve, Rapunzel, Branca de Neve, os Três Sua Mãe Porquinhos, Maria, Rapunzel, a própria Chapeuzinho Mãe Vermelho, né? Maria. Adormecida. E, menina, um misto de histórias. O título dela é Chapeuzinho Vermelho e Sua Viagem Encantada pelos Contos de Fada. Ave Maria, que menina fantástica é essa? Você tá demais, viu, Maura? Então, gente, vamos guardar essa história, que daqui a pouco a gente vai voltar para falar nela. Boa noite, Crispina. Você entra quietinha aí, fica caladinha, e eu doida para ver seu sorrisão. Ô, Pro, é porque eu estou no celular, além de eu chegar em cima do horário, meu notebook está ligando ainda, mas eu vou entrar, não gosto de entrar pelo celular, não, é ruim. Boa noite. Certo, Mas é porque eu já peguei a senhora no caminho a senhora no meio da contação. da leitura. Tá certo. Viu? Você vai pegando aí o fio da meada, certo? Porque em função Isso, da demora, não podia esperar mais, senão a gente iria ficar aqui até muito mais certo. tempo, certo? Aí eu trouxe para vocês, né, algumas coisas aí que vocês já fizeram, né? Quais histórias vocês identificaram na leitura? Vocês já me disseram. Selecionem e identifiquem todas. Vocês também já falaram. Aí eu vou fazer uma provocação em vocês. A gente pode fazer esse trabalho que eu fiz agora com vocês, com nossas crianças? O que é que vocês acham? Com certeza, Pro. Eu faço com os meus meninos na sala de aula, crianças de 3, 4 anos, e eles amam esse tipo de história. Porque assim, Eles conseguem perceber, Maura, que você está contando várias histórias ao mesmo tempo? Eles conseguem. A gente começa a criar uma história dentro da outra. E aí eu vou sugerindo, eu venho trazendo imagens, e aí eu vou mostrando para eles, e eles vão criando a própria história deles. É muito legal essa dinâmica. Você já viveu alguma experiência dessa, Paula? Intertextualidade, né? Um texto dentro de outro. Não, ainda não. Mas não, porque eu ainda não atuo em sala de aula, não. Ah, sim, mas vai anotando essas coisas todas, essas ideias todas, porque simplesmente é fantástico, gente. É engraçado como a criança por si só ela vai falando, mas essa história aí não é da Branca de Neve? Epa, mas aí não era Chapeuzinho? E por que apareceu aí a Cinderela? Por que apareceu aí a Rapunzel? Por que apareceu aí a Branca de Neve? Enfim, vai falando as histórias que elas vão se deparando.
Então, isso é uma maneira de trabalhar que é muito bacana, né? Então, é uma possibilidade que dá super certo, né? Maura já relatou aí a experiência dela. Diante desse trabalho realizado com essas crianças, quais os possíveis objetivos poderíamos alcançar com esse trabalho? O que vocês acham que a gente poderia alcançar aí com um trabalho realizado assim numa turma de crianças? O que vocês acham que a gente provocaria? Quais objetivos que a gente conseguiria alcançar? A questão de redigir um texto, né? A criança ela já consegue, falando, ela já vai redigindo o texto. Sim. Ela vai conseguindo e trabalhando a criatividade também. Sim. O que mais? A ampliação do vocabulário, né? Que a criança vai se deparando com várias palavras que não tinham conhecimento. A criatividade, como Maura falou, a questão da produção mesmo, porque a criança vai interagindo num espaço de outras contações, de outras histórias que fazem parte desse universo, né? A percepção visual, porque você vai contando uma história, você vai apresentando imagens e você vai mostrando um universo de imagens para a criança. E talvez, se vocês mostrassem só as imagens, as crianças conseguiam criar uma história partindo tão somente das imagens. Eu trabalho Nunca assim, fizeram um trabalho desse, façam, porque também é fantástico. É muito legal. Eu trago umas imagens assim, diferentes, e aí eu mostro para eles, eles começam a contar as histórias a partir das imagens. É muito interessante. Porque eles vão criando, né? Vai saindo do universo deles, de criatividade deles. Então, isso contribui bastante, é como a gente falou, vai exercitando a criatividade, vai colocando à tona, né? E é super bacana. Então, pensem em fazer isso com as crianças de vocês mais vezes. Aí eu botei aqui também essa outra provocação. O que as crianças podem aprender com essas atividades, né? Com esse tipo de atividade? Foi a última pergunta o último questionamento que eu fiz aí. Para vocês, que ao mesmo tempo a gente já colocou lá na pergunta anterior e a gente já trouxe as respostas para esse questionamento, para o último questionamento que eu trouxe aí, né? A questão da criatividade, da ampliação do vocabulário, da parte da interação com o texto, com a oralidade, né? A questão da criança estar participando, estar oralizando o que ela vai vendo, o que ela vai se deparando no texto. Então, ela tem uma gama de possibilidade que ela pode aprender com esse tipo de atividade, certo? E até porque a gente sabe, gente, que o universo da leitura da criança é um universo que não se mede, na verdade. Né? Aquela coisa que eu sempre digo para vocês. A criança precisa ter contato com as variadas possibilidades de tipologias textuais. Para quê, Proaline? Para que ela possa diferenciá-los. Certo? Qual é a tipologia textual que eu estou lendo? É uma carta? É um bilhete? É uma notícia? É um conto? É uma parlenda? É um trava-língua? É uma poesia? Entendeu? Então, ela vai tendo contato com as variadas possibilidades, e aí ela vai começar a entender que aquela tipologia textual, ela uma difere da outra. Certo? Então, é por isso que eu costumo dizer, eu sou extremamente a favor da professora que trabalha a leitura não tão somente porque colocou no planejamento uma leitura de uma história. A história, ela é para ser contada todo o tempo, a leitura é para ser oferecida a todo o tempo em qualquer tipologia textual. Principalmente a criança mesmo ter contato com o livro, né? Ela pegar, ela folhear. Claro que você vai ter que ir arrumando a cabecinha da criança para ela entender que o livro precisa ser cuidado, que não pode rasgar o livro, ter o contato, as menorzinhas, né? Que a gente sabe que sempre pega o livro com intenção de querer rasgar, né? De querer destruir o livro, e a gente vai ter que falar que o livro não pode ser destruído, não pode, que a gente tem que cuidar do livro.
né? Mas o contato com a leitura no cotidiano da criança, seja ela de 2 anos, seja ela de 1 ano, né? Eu tenho experiência de vivência com leituras com criança de 6 meses. No berçário das creches que eu trabalhei, as professoras liam para as crianças com 6 meses, né? Então, assim, o contato com a leitura, a criança. Você tem mãe que faz leitura ou que canta para a criança ainda no ventre. Então, a criança precisa, ou bota música, enfim. Alguns estudiosos falam que a criança que ouve música clássica, que ouve música erudita, enfim. A mãe, quando ainda está no período da gestação, quando a criança ainda está no útero, ouve música, a criança nasce super mais tranquila. Enquanto que quando a criança não tem contato com música nesse processo, alguns estudiosos falam que as crianças vêm para o mundo de uma maneira mais agitada, né? Alguns estudiosos falam isso. E eu super apoio também. Aí, a gente agora vai falar um pouco das redes de ideias. O que é que a gente pensa sobre esse universo da leitura e das possibilidades que a gente tem? E aí, eu trouxe para partilhar com vocês, e a gente vai ver algumas imagens onde eu vou falando e a gente vai interagindo aí no processo, porque para não cansar vocês tanto com o slide, eu trouxe umas imagens para a gente poder ver. No primeiro slide aí, eu trouxe uma experiência minha, certo? Uma experiência minha em 2 universos diferentes. Na primeira foto da esquerda, eu estou numa escola, né? Trabalhando uma leitura com as minhas crianças na roda, e percebam como elas ficam olhando, né, para mim, fixa o olhar, e o olhar no livro, e aquele olhar de tipo, o que será que está por vir? O que será que vai acontecer depois? Né? E aí percebam que mais embaixo tem uma caixa, e eu, ao mesmo tempo que faço a contação de história com o livro, eu utilizo uma caixa onde eu vou traduzindo esse cenário, onde eu vou colocando esse cenário para eles perceberem. Essa história aí, que eu fiz essa leitura, se vocês não conhecem, a Margarida Friorenta. É uma história super linda. E os meninos amaram essa experiência. Aliás, a contação de história, ela como toda, é uma experiência fantástica. O universo da leitura para a criança, no universo de contação de história. Agora, não se prendam tão somente nos contos de fada, né? Passeia sobre outras possibilidades, porque isso é importante. Na direita, eu já estou no universo de creche, né? Eu, nessa época aí, sempre que eu fazia uma leitura, eu trazia um personagem diferente para fazer a contação de história. Eu sempre dizia para eles, eu dizia, olha, hoje Proaline vai trazer uma convidada para participar do nosso momento de contação de história. E eles ficavam encantados, tanto pela contação de história, tanto quanto me ver, como é que se diz? Com a roupa, com a fantasia, às vezes eu botava uma passadeira, às vezes eu usava um fantoche para chamar a atenção deles. E como eu já conhecia a história previamente, né, aquela coisa que eu já falei para vocês, sempre se apropriar daquela história que a gente quer contar para os nossos alunos, para que a gente possa interagir com ele, mesmo com os alunos, mesmo tirando o olhar do livro. Né, que às vezes a gente levanta, né, leva o olhar para as crianças, e aí precisa tirar o olhar do livro. Então, eles ficavam encantados quando me viam, quando eu vestia um vestido de princesa, ou botava uma peruca, ou às vezes me vestia. De todo personagem que você imaginar aí, eu já me vesti para os meus alunos, né? De Frozen, de princesa, de Emília, de palhaço, de tudo um pouco. Eu já fui no meio de fada, de bruxa, né? No universo aí, eu já fui aí de tudo um pouco na minha experiência. E percebam que aí eu estou com crianças da mesma idade, crianças, não, na foto da direita, eu estou com crianças de 2 anos, certo? E na foto da esquerda, eu estou com criança de 3 anos. E eu já
desde aí já trabalhava com a leitura, a oferta do contato com a leitura dessas crianças. Querem falar alguma coisa? Então vamos caminhar. Alguém quer falar? Não, Pro, pode concluir. Sei. Aí mais abaixo também uma outra experiência de uma outra contação de história, né? De um outro momento de contação de história, onde eu também estou utilizando um livro. É engraçado que não, para ainda. Eu passei para esse, foi? Não era esse, não. Desculpa, gente, era esse. Aí na foto à esquerda foi uma exposição que teve lá na escola de uma editora e nós levamos as crianças para a área para que elas tivessem contato com os livros e para que elas escolhessem o livro de que elas iam adquirir. A gente fez um aviso, mandou para casa e as crianças trouxeram dinheiro, né? A gente disse, tinha livro de X valor até X valor, e aí os pais enviaram um valor para comprar um livro, e as crianças fizeram suas escolhas, né? E tiveram oportunidade de passear pelo universo da leitura aí, pelas diversas possibilidades, de contos de fadas, como é que se diz? Outros tipos de tipologia textual, teve histórias de quadrinhos, gibi, teve uma gama de possibilidades onde as crianças tiveram a oportunidade de estar aí. Na foto da esquerda, da direita, eu estou fazendo uma contação também utilizando um avental, onde vocês já devem conhecer, né? Um avental de contação de história, onde a contação de história acontece toda através do avental, né? E a gente vai falando e colando os personagens, e olha, pode perceber como as crianças ficam, tem uma até que está deitada, tipo, debruçada mesmo, olhando para mim, tem uns que viram o rosto para mim. Isso é muito, é por isso que eu falo, gente, contar história não é ler história. Existem diferenças. Leitura de história difere de contar história. Nem todo mundo tem esse dom da contação de história, né? E o que a gente faz, na verdade, é emprestar a nossa voz para aquele texto. Mas, mesmo a gente emprestando a nossa voz para o texto, a gente precisa encantar a criança. A gente precisa chamar a atenção da criança. E aí é onde eu digo que precisa mudar o tom de voz, né? Você imita a voz de bruxa, imita a voz da pessoa mais velha, ou da mãe, ou da criança, e vai, né, chamando a criança a atenção de alguma maneira. Então, contar história é um universo que eu também me fascino. Aí, sigo minha jornada aí, né, com outras histórias também vivenciadas com a minha turma de 3 anos, né, histórias diferentes. Então, eu sempre estava oferecendo contação de história para o universo das crianças. Porque, e outra, eu tinha um dia reservado na minha rotina, onde os meninos tinham contato com os livros, eles eram recebidos na sala de aula, na mesa, tinha vários livros, onde eles podiam passear pelos livros, né, folhear os livros, se deleitar mesmo nos livros e olhar as imagens, e falar, e apontar com o dedo. Maura hoje me mandou um vídeo que vocês vão ver aí, vocês vão se apaixonar pelo vídeo que eu vou passar aí já da aluna dela, daqui a pouco ela vai interagir aí com a gente. E aí eu trouxe uma experiência de uma amiga minha, né? Esse é o filho dela, eu pedi esse vídeo para ela. É uma criança onde essa criança é uma criança especial, certo? Ela é autista, mas ela tem o cognitivo literalmente conservado, certo? E, como é que se diz? Ela é hiper mega power inteligente, esse menino. Essa criança, gente, foi meu aluno com 3 anos. Lembra uma certa feita que eu citei aqui na sala, que eu já tive alunos com 3 anos que lia e
lia palavras de 2 e 3 sílabas com 3 anos? Alguém lembra que eu falei isso? Lembra, Crispina? A criança é essa aí. Ele com 3 anos, hoje ele não tem mais 3, né? Ele já está, me parece que no segundo ano, ou é no terceiro, não sei direito, me parece que é no segundo ano. E ele segue fazendo os acompanhamentos, porque a mãe é super doada e dedicada a ele. E eu vou mostrar para vocês essa experiência dele fazendo uma leitura, para vocês verem o tanto que oferecer leitura é benéfico para a criança. Tá sem áudio, Pro. Tá sem áudio? Peraí que eu vou tentar aumentar aqui. É porque quando a gente... Peraí. Ele aí, no caso, tem 3 anos? Não, aí ele não tem mais 3 anos. Peraí. Eu não sei porque toda vez que eu vou exibir... Tá saindo áudio? Ainda não. Gente, eu não sei o que é que acontece que eu não consigo exibir vídeo assim. Eu não sei. Peraí, deixa eu ver se eu abro o original. Peraí. Às vezes o vídeo tem que estar passado no computador. Peraí, eu não sei o que é que acontece. Toda vez que eu vou exibir vídeo assim, quando eu boto no slide, eu não sei o que é que acontece. Ai, que calor, meu Deus. Tá O aqui, eu tô áudio do falando com computador tá vocês. ligado? Tô Ah, tá pelo entendendo, computador, né? sinceramente. Porque eu tô passando. Peraí. O áudio do vídeo tá no máximo? Tá. Não entendi também, não. Também não entendi, não. E eu botei no vídeo exatamente para facilitar a nossa visualização. Eu ainda falei assim, eu vou botar direto no... Não, peraí. E eu toda me achando, viu, gente? Que eu ia exibir para vocês um vídeo muito bacana, não sei o quê, eu me achando, viu? Peraí. E o pior é que quando peraí, deixa eu ver se eu consigo minimizar a tela. Deixa eu ver se agora vai, viu? Vou mostrar uma outra experiência dele fazendo uma leitura aqui. Acho que agora vai. Peraí. Estão ouvindo? Não, pronto. Não. Gente, eu não sei o que está acontecendo, não. Tá no máximo. Eu não entendi, não. Pronto, se a senhora desligar o seu áudio, só o seu vídeo falando, seria melhor, não? Desligar o meu áudio. Sim, e deixar só o vídeo falando. E você acha que dá certo? Vamos tentar para ver. Peraí, deixa eu ver aqui. Não vai sair para vocês do mesmo jeito, quer ver?
Não deu certo, não foi? Também não, Pro. Não sei não, gente, o que acontece. Ah, veio me achando aqui, achando que vocês iriam ver o vídeo. Então não vai dar certo nem o teu, Maura. Tô morta com farofa. Gente, que frustração. Será que abre o WhatsApp web para exibir aqui para vocês, para a gente poder ver se a gente consegue? Deixa eu ver aqui, peraí. Queria tanto mostrar para vocês, gente, para vocês perceberem a importância que tem o contato da criança com a leitura já cedo, né? E que com certeza a gente forma leitor futuro. É fato que se a gente se a gente favorece leituras várias para a criança, a gente tem a probabilidade de formar leitor sem medo de ser feliz. Ele lê todos os dias antes de dormir, gente. E é por isso que eu queria mostrar para vocês a experiência dele, assim, lendo. Deixa eu ver se eu abri o vídeo aqui, se vocês conseguem ver. Peraí. É a última tentativa. Se não, eu não sei o que eu vou fazer. E quando a gente fala em criança, né? Estão sempre rotuladas. Peraí. A senhora botar depois no grupo. Peraí, WhatsApp, vamos compartilhar. Tá dando para ver aí? Fala o que queria. Ele pediu que o tio desse a Tá ouvindo? para o plano da casa. Tá dando para ouvir, tá baixinho, mas tá dando para ouvir. Para ver a lâmpada antes de ajudá-la a sair. Um dia ele estava andando pela cidade com seus amigos. Ele viu uma moça especialmente linda. Ah, imediatamente se apaixonou. Ela era uma moça. Era uma princesa, filha do sultão. Eu quero casar com tua filha, ela disse ao sultão. Como se ele mesmo fosse um sultão. Como se também fosse um sultão. Ao invés de ficar com raiva, o sultão riu. Você teria que construir um palácio pelo menos para perder a mão da minha filha em casamento. Tudo bem, Sua Majestade. Verá o palácio amanhã, respondeu Aladim. Na mesma noite, quando Aladim estava sozinho, ele pediu para o gênio da lâmpada para lhe conhecer o segundo desejo de um palácio tão grande como o do sultão. Bem ao lado dele, o palácio estava lá. No dia seguinte, o sultão permitiu o casamento da filha de Aladim. Depois que o sultão faleceu, Aladim governou o reino e todos viviam felizes. Percebem como ele faz? Ele fica assim porque, na verdade, ele sabe que ele está sendo filmado. Então, aí ele fica agoniado. Mas olha só essa outra experiência dele aqui, ó. O leão e o ratinho. Certo dia, o leão foi dormir embaixo de uma árvore, quando alguns ratinhos passavam correndo perto dele. Com sua pata, conseguiu prender um deles, porém ficou com o ouvido perto com o pedido do ratinho que deixasse ir embora e o soltou. Alguns dias depois, o leão ficou preso em uma rede de
caça e o ratinho que estava passando pela floresta com seus dedinhos afiados, o ratinho roeu a corda e libertou o leão. O ratinho não se esqueceu da bondade do leão, pois uma boa coisa, ação ganha outra. Percebem? Deu para perceber aí a experiência dele com o contato dele com a leitura. Ele lê todo dia, gente, na hora de dormir. E é uma criança que tem autismo, né? E aí você fala assim, mas como que isso é possível? É possível com o exercício do fazer, né? Você oferece todo dia, sugere. Enquanto a criança tiver contato com o universo da leitura, ela vai se tornar cada vez mais leitor. Então, com certeza, esse universo vai se ampliar, né? Crispina, você tá demais, viu, Crispina? Ai, ai, ai. E deixou eu em casa, Crispina? Deixou um em casa? Pra Málica? E A mãe aí, dele é professora? Minha irmã e meu irmão ainda vende livro, sempre está presenteando ela com aquele livro de história, 365 histórias. Eu dou. Ela doou hoje. ah, tá vendo que gesto lindo, Málica? Parabéns. Você perguntou Paula? Se a mãe dessa criança ela é professora? Sim. Não, não é professora. Hum. Mas ela participa, assim, ativamente da vida do menino. O menino é realmente muito bem acompanhado, entendeu? É claro que se você tem um universo onde a criança tem na escola uma oferta, né? A criança é estimulado e ele em casa tem todo um acompanhamento também, tende a se ampliar esse universo, né? Leitor da criança. Porque a criança ela é fruto do meio. Se ela todo dia em casa tem o hábito da mamãe fazer uma leitura para ele vai crescer nesse universo e aí, consequentemente, ele vai se tornar um adulto leitor. É fato. Agora, se ele não tem esse convívio, isso foi dito lá no início das nossas aulas, né? Que em casa é a extensão do que é feito na escola, para que o trabalho consiga alcançar um patamar de avanço no sentido geral com as crianças. E agora eu quero partilhar um outro vídeo, que é o vídeo que quem me mandou foi Maura, para que ainda está passando, está mostrando aí no WhatsApp aí, né, gente, para vocês? Sim. Eu vou mostrar agora o vídeo de Maura que ela me mandou, que eu tinha colocado no slide, para a gente poder ver, para vocês entenderem onde é que eu quero chegar com vocês nessa noite de hoje, que eu tenho certeza que será mais uma noite fantástica. Preste atenção nesse vídeo. Então, leia essa carta que você fez para sua pró. Pode ler. Leia aí como foi que você escreveu essa carta aí. Pode ler, mãe. Pró, te amo muito. E quando acabar o coronavírus, a gente vai se encontrar na escola, fazer as atividades, brincar no parquinho e sem usar máscara, fazer um piquenique. Nós vamos marcar. Beijo, um forte abraço e até logo. Um grande beijo. Tchau. Foi assim que você escreveu, foi? Uhum. Gente, Maura me mandou esse negócio. Eu fiquei simplesmente impactada e emocionada. Eu confesso para vocês. Porque olha como ela tem a perspicaz de entender o que é uma carta e como ela descreve aquela carta sem ter nada formalmente escrito.
com letras que a gente consegue compreender, com letras que a gente consegue entender um texto. E ela segue com o dedinho dizendo onde ela escreveu cada uma daquelas coisas. Eu fiquei emocionada, eu falei para a Maura, eu mandei um áudio para ela, emocionada mesmo, porque isso me deixa muito feliz. E agora eu vou mostrar para vocês o áudio da mãe dela fazendo uma intervenção. Gente, eu estou mostrando essas coisas com autorização de Maura, tá? Porque a gente não faz isso, assim como também a autorização da minha amiga para estar trabalhando com o vídeo dessa criança que eu mostrei a vocês aí anteriormente. Porque não se mostra nenhuma situação dessa de vídeo nem de áudio sem a permissão das pessoas que estão envolvidas, até porque aí tem criança, tá? Agora eu vou mostrar um áudio que eu espero que vocês consigam ouvir, o áudio da mãe fazendo uma intervenção. Agora sim, Paula, a mãe está fazendo uma intervenção com a criança. Preste atenção nesse áudio, viu? Você sabe como é que escreve o nome, a palavra Ana? Sei. Começa com que letra, Ana? Começa com que letra o nome de Ana? Ana. Então, começa com que letra? Onde é no an? Tá bom. E depois do A, coloca que letra? Na. E como é que faz na? Na de navio. Como é na de navio? Na. Coloca quais letras para ficar na? Vi. Não, a gente quer escrever a palavra Ana. Então, coloca A de aí no an e depois coloca quais letras para ficar Ana? Deixa eu pensar. São tantas coisas que eu me lembro, mas não consigo explicar, não. Mas se você for escrever a palavra Ana, você vai colocar quais letras? Primeiro e depois? Me lembra, mãe. Como é que escreve na? Na. Ne. A. Pronto, é isso aí. Então, A, né, A. Pronto. Formou? Qual o nome? Ana. Pronto, mas só que o nome de Ana tem 2 N's, sabia? Não só tem um, não, tá bom? Mas é assim mesmo. Vocês viram, meninas? Que coisa mais linda! Vocês viram que coisa mais linda? Maura, chegou a sua vez aí de falar um pouco para suas colegas essa vivência sua aí. Detalhe, ela tem 3 anos. E, assim, ela é muito desenvolvida. Muito desenvolvida. Ela pede à mãe para ensinar ela a escrever palavras que ela quer escrever. Tipo assim, mãe, como é que escreve o nome com ela? E auxilia ela a escrever. Eu tenho ela fazendo reconto de histórias, depois eu vou ver se eu acho e vou mandar para a senhora. Ela fazendo reconto de um livro, de uma historinha, que eu fiz com eles, eu pedi para eles fazerem, e ela lê o livrinho, assim, como se ela estivesse lendo ali as letras. É muito interessante, e o desenvolvimento desta criança é muito lindo, e eu fico muito emocionada mesmo, por ver esse desenvolvimento dela dessa forma, e o carinho que ela tem, porque assim, a gente começou, foi tão pouco o período de tempo que a gente ficou juntas, e ela tem um carinho imenso pela minha pessoa e eu por ela. Eu amo essa menina, eu amo ela assim de coração, amo muito, muito, muito mesmo. Ela pediu a mãe dela para ensinar ela a escrever o meu nome e o da menina que trabalha comigo, da minha ajudante. E ela escreveu em uma cartinha através de desenho e mandou para mim. E eu fico apaixonada com essas coisas, eu fico boba mesmo. É muito lindo o desenvolvimento dela. Eu tenho certeza que onde Maura for, ela vai levar esta criança na memória dela. Porque ela fala de uma maneira como se a menina fosse uma referência de muita coisa,
né? Uma criança de 3 anos, né? Ela já tem essa maneira dela se expressar, porque não é qualquer criança que faz uma leitura daquela que ela fez, né? Quando ela estava fazendo a leitura para a pró da carta que ela fez para a pró, que ela consegue, no final, dizer beijos. Quando o coronavírus. Não, antes dela falar beijo, ela fala: quando o coronavírus acabar, a gente vai ficar junto, fazer, brincar, não sei o que, não sei o que. Beijos, abraços. Olha como ela termina a carta, gente, de uma maneira certinha. E vocês viram que ali a mãe não interferiu. Foi ela e ela. Será que essa criança... Tudo bem que a gente não vai deixar de falar que a criança tem um acompanhamento em casa, que a criança tem uma mãe que favorece, e que muitas crianças talvez não estejam nesse universo, nesse contexto, porque não tenham quem acompanhe dentro de casa dessa maneira. Por exemplo, minha sobrinha vai fazer 4 anos. Minha sobrinha só escreve o nome dela porque eu, às vezes, oriento ela, por causa desse ano que ela ficou fora da escola. E minha irmã, por ser enfermeira, não ter tempo nem para ela, a que eu vou levar no médico amanhã, ela fala direto: Elô, Aline, eu queria morar mais próximo de tu, para tu poder ajudar a Laura a avançar mais. Porque Laura, agora, nesse período de pandemia, onde foi o ano praticamente perdido para a educação infantil, vamos dizer dessa maneira, minha sobrinha não avançou tanto. Em contrapartida, num contexto desse aí, minha sobrinha conhece algumas letras, porque eu ensino a ela quando eu estou junto, aí eu fico falando para ela, né? Ela tem contato com poucas coisas. Mas ela poderia estar mais, né? Mais avançada, mas ela não tem esse incentivo em casa por conta da ausência da minha irmã. Já nesse universo de Aionan, o nome da menina é? É, Maura? Ainoan. Ainoan. No universo de Ainoan, ela tem uma mãe participativa, uma mãe que incentiva, uma mãe que oferece, uma mãe que orienta. Entendem? Então, quando esse universo é favorável, é óbvio que a criança só avança. Se vem da escola, tem o contexto de orientação escolar, ainda tem a extensão de casa, o universo está fechado, gente. É claro que essa criança vai avançar e só vai querer mais, e só vai buscar mais. Uma criança de 3 anos não é para estar nesse momento de investigação. Ah, mãe, com que letra começa? É A de quê? E N de quê? E para formar a palavra, como ela já tem a curiosidade de busca, de questionar, né? Então, isso é lindo. Parabéns, Maura, pela menina, parabéns pela mãe ter essa iniciativa. Eu já tinha mandado um áudio para ela parabenizando a iniciativa da mãe. E eu desejo que a gente se depare com mais pessoas comprometidas como a gente tem esse universo aí, né? A gente também tem uma guerreira aí na nossa frente, que é a Crispina, que está assumindo também aí o papel de pró. Paula, tem filho? Tem, né, Paula? Eu estou vendo aí você com a foto do lado, com um garotão. É seu filho? Tenho 2, eu tenho um menino de 11 e uma menina de Mulher, 2. tu não brincou, hein, mulher? Mas desde 2 anos, antes de 2 anos de idade, ele com 4 anos já lia. Então, aí, tá Eu vendo? já A estava gente fazendo. está diante também de um cenário de mulheres guerreiras, né? De pessoas também que assumem o papel de mães, né? E nesse momento de pandemia, enfrentou tudo com muita coragem e está aí levantando a bandeira do avanço de cada uma dessas crianças, dos filhos de vocês. Isso prova que vocês farão com certeza a diferença em qualquer contexto que vocês estejam inseridos futuramente. Paula, você me falou que está fora da sala de aula. Eu não sei se eu acredito nisso, não, porque você passou um ano com seus filhos orientando. Então, você passou um ano no universo da sala de aula. Então, mude sua fala nesse sentido que você... Peraí, gente, deixa eu só abrir a porta aqui 2 minutos. Desculpa, gente, é porque o cachorro daqui de casa não aguenta ver ninguém chegar na porta, essa bênção. Então, assim, a gente está diante de pessoas guerreiras e você esteve, sim, Paula, na sala de aula, mesmo que não seja ela no formato sala de aula, ambiente alfabetizador, né, universo, sala de aula linear.
mas aí na sua casa, eu tenho certeza que você fez o papel de professora, né, de mediadora, de quem orientou o avanço das crianças, certo? Vocês querem falar alguma coisa diante das coisas que vocês viram, dos vídeos, diante do que a gente começou a discutir aí, Maura, Crispina? Maura já falou aí da aluna dela, já mostrou o encantamento. E Paula e Crispina, gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria de parabenizar, né, essa mãe especial. Essa criança autista, ela me comoveu bastante. Eu fico pensando, né, a educação básica, mais ou menos 12 anos de ensino, e você vê que pessoas saem da educação básica sem saber ler nem escrever, né? Isso aí é para a gente parar para pensar a realidade, né? Porque a gente, quando o professor fala, é o papel do Estado, é o papel, e também a culpa também, às vezes, é do professor. Não é porque o compromisso político também é do professor, né? De ensinar, se dispor, né? De lançar o desafio. Eu sei que eu não estou, atualmente não estou em sala de aula, mas eu já trabalhei em escola pública, e a gente sabe como é a realidade, né? Com certeza, é um universo bem complicado para a gente se deparar, mas quando a gente quer, Paula, a gente faz a diferença. É o que eu falo. Às vezes, assim, alguma das minhas alunas falam assim, porque é difícil, às vezes, a gente trabalhar numa escola pública onde a gente não tem recurso. Ô, gente, não tem recurso? Busca. Sucata, pensa em possibilidades, não tem giz, vai usando caco de telha, vai usando carvão, vai usando outra possibilidade, busca. O que a gente não pode é ser omissa em oferecer o que a gente tem para oferecer, que é um cenário melhor na educação. E a gente só pode oferecer esse cenário se a gente se doar e a gente esquecer que a gente precisa de uma folha de papel ofício como material para a gente escrever, sabendo que a gente tem uma infinidade de possibilidades para poder levar o conhecimento a essas crianças, certo? Então, não se prendam a material, a recurso, porque não tem um livro, porque não tem uma atividade xerocopiada, porque não tem isso, não tem aquilo. Não se prendam tão somente a isso, tem outras possibilidades. A gente sabe que dificuldades vão existir. O que a gente não pode é fazer isso, cruzar os nossos braços diante da nossa realidade. Tá certo? Crispina, quer falar alguma coisa? Você hoje está muito calada, viu, Crispina? Medo. Não, eu fico aqui imaginando também assim um ambiente escolar. Eu também. Um ambiente escolar sem precisar ser também somente particular, né? Eu fico aqui sonhando assim, se eu for diretora ou coordenadora, eu vou proporcionar essa vivência de leitura, né? Muito na educação infantil. Eu fico aqui um monte de planos. Sonhando. Isso mesmo, Málica. Obrigada pela contribuição aí, viu? A questão que a senhora fala mesmo da extensão, né? Da sala. Minha irmã, meu irmão, nós vendemos livros em feira há muito tempo, em jornada pedagógica, fizemos muita feirinha de livro nas escolas. Quando a senhora falou da vivência de mandar o bilhete para o aluno traz o dinheiro do livro, já vendi muito livro aí em feira desse jeito. A gente apresenta a proposta no dia, 2 dias depois, os alunos vão com o dinheiro, ou então feirinha na semana toda. Eu fiz muito na Cidade Nova, feirinha. Nós, uma vez, experimentamos desenvolver alguns projetos de leitura, né? E uma das minhas vivências mais fantásticas foi esse projeto de leitura. Porque todas as vezes as crianças levavam a sacola com leitura para casa e a gente pensou num projeto que envolvesse a família. Aí a criança lia o livro junto com a família,
No dia, a gente dava um prazo de 3 dias para a criança ficar com a sacola em casa, se a criança quisesse fazer mais de uma leitura, e a criança escolhia um livro para ele fazer a leitura na escola do seu jeito, na sala de aula. Gente, que experiência linda! E as crianças poderiam se vestir do personagem, a mãe poderia usar a criatividade e fazer lembrancinha, poderia fazer fantoche, dedoche, a gente deixava a criatividade livre. Gente, era cada coisa linda. Tinha mãe que se preocupava em alugar roupa, tinha mãe que se preocupava em fazer máscaras, em fazer lembrancinha, em fazer tudo personalizado. Sabe aquela coisa assim? Ó, teve uma das crianças que foi vestido de um dos 3 porquinhos. Que coisa linda. O outro foi vestido de gato de botas. A outra foi vestida de pequena sereia. Uma outra foi vestida de... Teve uma que escolheu, que eu achei lindo. Teve uma que escolheu a Arca de Noé. O pai fez um barco imenso, assim, ó, de papel, bem grandão. E ela vestiu o barco. Ele fez o barco com um furo no centro para ela vestir, né? Colocou os pedaços de papel assim do lado, e ela ficava de lado, colou todos os personagens de um lado do barco, todos os personagens do outro lado do barco, e ela foi contando a história. Gente, tinha cada coisa. E os pais se envolveram mesmo. O relato deles, dessa vivência, desse projeto de leitura, foi uma das coisas que mais me marcou no meu processo de experiência de docência na educação infantil. Foi uma das coisas que mais me marcaram, né? Foi esse projeto de leitura. Então, assim, eu sugiro para vocês, mas abusem das possibilidades de oferta de leitura para as crianças. E não se prendam, como eu falei, não se prendam tão somente a leituras de contos de fadas. Passei pelas variadas possibilidades de tipologia textual. Quem conseguiu ver o vídeo, traz aí o que vocês conseguiram captar desse vídeo de hoje. Me traz aí as impressões de vocês. Quem conseguiu ver o vídeo? Eu não vi, não, porque eu estava na natação. Certo, mas aí, acho que Paula viu e Maura também viram. As duas conseguiram ver. Me digam alguma coisa que vocês conseguiram captar aí desse vídeo. Paula e Maura. Ô, Pro, eu posso falar uma coisa? Pode. Em 2012, eu tive a audácia de escrever um projeto de leitura lá na base. A base da leitura. Aí Sim. era um baú. Um marceneiro fez um baú. E remete fica lindo! Baú de leitura. Corri atrás dos patrocinadores para os livros, porque eu queria os livros interativos, livro Dedoche, livro Fantoche, livro com sons do mar. Você deveria ter registrado isso, viu, Crispina? Eu acho que eu tenho, porque foi 2012. E aí, o baú ia dentro da viatura para as escolas, para a gente contar, eu e outra colega, que ela é pedagoga, e também os outros policiais. Olha que coisa linda, gente. A base da leitura, né? Para ficar bem... Que é base, mas a base da leitura, para ficar remetendo os dois sentidos, né? Base comunitária, a base da leitura. É um trabalho fantástico. Sempre que vocês tiverem a oportunidade, desenvolva projetos de leitura nas salas de vocês, porque é fantástico. Pelo menos um projeto de leitura no ano, para que haja um envolvimento mesmo das crianças e o envolvimento da casa também, da família, né? Da família que precisa ser envolvido e entender que para se formar uma criança leitora, precisa-se ter esse contato em casa, né? Como eu falei, a escola dar início ao trabalho e em casa é a extensão do que se é trabalhado na escola, não é só a responsabilidade da escola. A escola não vai conseguir formar leitor sozinho, né? Ou a escola tem um trabalho de parceria com a família, ou então não avançamos muito, certo? Então assim... E você, Maura, fale alguma coisa que você trouxe aí de impressões que você viu lá no nosso vídeo. Que você viu.
do projeto de leitura. O ano passado fizemos esse projeto de leitura na escola e é muito gostoso mesmo. E assim, a gente também fazia a maleta da leitura e os meninos levavam 2 vezes na semana. Levava na segunda ou levava assim na quarta, dependendo da professora, e trazia no final da semana ou no início da semana. E assim, eles ficavam à vontade para usar a criatividade deles e fazerem um reconto da história na sala. Traziam lembrancinhas, se vestiam a caráter, muito legal. Tinha uma outra parte que a gente fazia também, era com a educação infantil, que a gente escolhia uma apresentação e a gente fazia essa apresentação toda sexta-feira, um momento de interação mesmo com eles no pátio. Toda a escola ia para o pátio, aí aquela turma que estava escalada para aquele dia apresentava no pátio. Muito bom, muito interessante esse trabalho de projeto de leitura. Vocês sabem que existe uma diferença de contar história e de teatro. O que eu fazia ali com aquelas experiências que eu apresentei para vocês, eu fazia, não é o correto na contação de história. Contação de história é como eu falei, você empresta a sua voz para fazer a leitura do livro, tá? Quando você coloca vestes, você muda, você se caracteriza, isso aí é teatro, certo? Você está representando a história, certo? É diferente de contar história. Contar história, você está lendo, né? Você está emprestando a sua voz para dar voz ao livro, ao que está escrito no livro, certo? Existe essa diferença, que às vezes as pessoas falam assim, eu vou me caracterizar do personagem tal e vou fazer a contação de história. Isso aí realmente é teatro, tá? É onde você está fazendo uma representação daquele personagem. O que você pode utilizar numa contação de história são objetos para chamar a atenção. Apito, pandeiro meia-lua, né? Um chapéu que você queira chamar a atenção da criança para dizer que aquele chapéu ali é a hora da contação, para chamar as crianças para a roda. O que mais que você pode utilizar? Você pode utilizar um chocalho, pode utilizar um pandeiro, pode utilizar qualquer coisa que chame a atenção da criança ou que faça o som. Vocês já ouviram uma história cantada? Já ouviram história cantada? A história cantada, ela tem a música e conta ao mesmo tempo uma história. Aí aparecem personagens e você pode utilizar o som. Já ouviram falar do pau de chuva, por exemplo? Já ouviram falar? O pau de chuva, gente, é um som maravilhoso que parece da chuva de verdade. Você joga, ele é um pauzinho assim mesmo, bem comprido, e ele é oco. Dentro desse pau tem arroz. E quando você gira para um lado, gira para o outro, é o som da chuva, chega e hipnotiza. Então, você pode, por exemplo, e de repente caiu a chuva, aí você pega lá o pau de chuva, ó, a criança ouve o barulho da chuva. E de repente apareceu um cavalo, aí você pega tem um negócio, eu esqueci como é o nome, que é feito de tipo de cabaça. Você pode bater no chão como se fosse a batida das patas do cavalo, no chão. Aí você tem um outro que gira assim, que parece um barulho de um sapo. E aí a gente chegou na lagoa, se deparou com um sapo. Aí o negócio vai... É tipo o barulho do sapo mesmo. Então, assim, existem diversas possibilidades. Então, olha a infinidade de possibilidades que você pode fazer a leitura para a criança. E de uma gama de possibilidades. Tem a leitura de contos, né? Tem a leitura informativa, né? E daí você puxar vários tipos de trabalhos com as crianças. Os recontos, as reescritas, né? De narrativas, e pedir para
crianças irem produzindo o texto. Eu não sei se vocês perceberam no vídeo que tinha uma das professoras que propôs uma atividade. E esse vídeo, inclusive, a gente até já tinha visto no processo antigo, né? Que a gente já viu, acho que no módulo 1, ou foi no 1 que a gente viu. Onde as crianças têm a oportunidade de reescrita e uma dita o texto e a outra escreve. Né? Aquele trabalho que eu sempre digo a vocês, coloca sempre um mais potente com um menos potente, para que a coisa possa avançar. Aí o que é que acontece? Que a professora faz, o menos potente dita, né, o texto, e aqui está mais potente, escreve. E aí elas começam a fazer a produção textual. Tem 2 meninas que são fantásticas no vídeo, onde elas conseguem perceber que elas estão repetindo palavras demais. Aí a professora chega, faz a intervenção, e ela entende que precisa substituir algumas palavras que foram repetidas para que o texto fique bacana, porque você tem que falar para o seu aluno, numa produção dessa de texto, que esse texto não será lido por nós apenas, ele será lido por outras pessoas. Então, o texto precisa estar apresentável, o texto precisa estar bem estruturado, certo? Aí tem uma outra experiência que uma outra professora coloca para as meninas escreverem a regra de um jogo de pular amarelinha. Eu não sei se você chegou até lá. Chegou, Maura? Não, Pro, não cheguei a ver todo, não, só vi até essa parte aí, que a senhora falou antes, das meninas da parte. A professora pede para elas escreverem as regras de como é que pula amarelinha, não, é pula corda. Eu não sei, é um jogo desses de brincadeira de tradição oral. Aí elas vão escrevendo a regra. E elas mesmas têm o poder de perceber que teve algo ali que não ficou muito legal. Mas mesmo assim é do jeito dela e a professora vai escrevendo com elas, vai orientando, fazendo as interferências e elas conseguem escrever as regras do jogo. Depois, quando vocês estiverem com tempo agora nas férias, deem uma passeada pelo Profa, as coisas que vocês estão sem ver, sem olhar, né, sem assistir. É interessante que vocês revejam algumas coisas para que vocês voltem com tudo na ponta da língua no retorno. E aí, o que é que eu quero trazer também para vocês? A gente já está quase finalizando a aula. Oh, meu Deus, hoje até passou rápido, viu? Espera ainda. E aí, eu quero trazer para vocês também eu já falei dos recontos, né? Da maneira que vocês devem fazer esse trabalho com os contos e os recontos, as reescritas, os gêneros, como eu já falei, as tipologias, os gêneros de textos, ter contato com variados tipos de textos, né? Como eu falei, carta, bilhete, notícia, conto, enfim, com receita. Quando a criança tem contato com esses diferentes gêneros textuais, ela começa a perceber a diferença que existe de um para o outro, né? Como uma das professoras relata assim, que alguém começou a fazer a escrita de um texto, aí começou a escrever o menino, não sei o que lá, aí o outro menino falou, não, se é um conto de fada, a gente não pode começar a escrita assim. Aí ele corrige a maneira da escrita do conto de fada, que não tem início daquele jeito que o menino falou, né, que o menino começou a escrita do texto. É o carro que ele fala, ele usa carruagem. E você percebeu, Maura, como ele consegue, a professora disse que ele consegue perceber a diferença das características do que é que faz parte do conto de fadas. De um conto de fada para um texto normal. Para um texto normal. Então, é isso que a gente quer dizer. Porque se você, por exemplo, sua aluna, como é o nome da menina, meu Deus, esqueci. Ainoan. Ainoan, é porque não é um nome comum, né, Maura? Vamos respeitar. E é linda. Eu acho que é um nome de origem indígena.
Isso é indígena. É isso, eu acreditei que fosse indígena, né, É, quando você me falou, porque a característica é bem forte de nome indígena. é porque não é normal. Como é, menina? Para uma criança de 3 anos, para fazer o que ela faz, é difícil a gente ver. É Mas difícil. ela é uma criança Eu normal, sei. mulher. Não, ela não é só uma maneira de falar, mas esquece. Eu entendi o que você falou, Maura, fique tranquila, entendi. É porque a gente realmente fica impactada com a Verdade. situação, deixa a gente muito, tipo, né, meu Deus, isso é uma coisa do outro mundo, né? É, Agora eu vou fazer uma deixa. De repente, você pode estar se deparando aí também com uma criança com características de superdotação, né? Mas não estou afirmando nada, apenas falando que verdade. pode ser que seja. Então, ainda tem muitas coisas pela frente, não é assim que se dá né, que se fala um diagnóstico, de dar um Não, diagnóstico de uma criança dessa, não é assim. Mas algumas características, sim, de uma criança com alguns traços de superdotação. Mas isso, Maura, não é algo positivo para a criança, não, tá? Eu vou dizer é logo para você, verdade. No para que você caso, compreenda. Uma criança com superdotação, agora caminhando um pouco pelo lado da psicopedagogia, que também é meu campo, uma criança com superdotação, ela pode desenvolver outros problemas muito sérios, tá? Só para que vocês compreendam. Ela pode desenvolver crises de ansiedade que não controla, ela pode desenvolver alguns comportamentos como é que a gente considera? Tipo, rói unha, né? Não consegue obedecer comando, desregula muito facilmente. Eu já me deparei com crianças superdotadas e eu sei o quanto de problema que ela pode ter. Ter crise de ansiedade severa, pode desenvolver depressão e entre outras coisinhas mais, tá? Então não fique pensando que é bacana ver, mas em contrapartida tem outras questões que a gente precisa trabalhar para que essa criança viva uma vida saudável, tá certo? não é o caso dela, não, sabe? De ser superdotada, não. É porque a mãe, ela também é profissional da área. Então, ela intervém bem direitinho junto com a menina. E desde pequenininha, desde quando ela já tinha meses mesmo, ela já trabalha isso tudo com a menina. Mas aí é o que eu estou falando, entendeu? Porque de antemão você pode já começar a fazer esse tipo de questionamento e aí vai caminhando por outro espaço que aí talvez também tenha outros prejuízos. Mas então, vamos nos emocionar com o que ela nos apresenta Com agora e não certeza. oferecer nada acelerado. Diga para a mãe que ela vá devagar, né? Deixe que a criança vá sentindo a necessidade a mais e vá buscando, e que ela devagar com o andor que o santo é de barra. A criança tem que viver as etapas sem pular, tá? Se ela hoje é grupo 3, completa o grupo 3 todo. Se ela hoje é grupo 4, completa o grupo 4 todo, e assim sucessivamente, para não pular nenhuma etapa, tá certo? Ok, é isso mesmo. Também concordo. E aí, como eu falei, né, a gente vai se deparando com essas variadas, com esses variados gêneros de leitura e a gente vai ofertando as variadas possibilidades. No vídeo, foram várias as experiências de leitura e de escrita que as crianças tiveram com os textos. Tiveram leitura de carta, teve produção de bilhete, teve reescrita de texto, teve uma infinidade de possibilidades que as crianças se depararam no vídeo. E as vivências foram sempre positivas. Então, cabe a vocês estruturar direitinho as atividades que vocês vão trazer as tipologias textual, para que as crianças tenham esse contato. Por exemplo, quer trabalhar com uma notícia no jornal. Aí vocês vão trazer o jornal para a sala de aula, recortar, dar para os grupos, ver
sobre o que a criança quer falar, sobre o que ver, apresentar o que é que tem uma notícia. E aí, depois vocês vão propor uma atividade. Vamos construir um jornalzinho da nossa turma? Vamos construir notícias sobre a nossa escola? E aí vai conduzindo todo o trabalho dentro do contexto que você está sugerindo ali naquele momento. Tá certo? E aí, no módulo de vocês, tem também outros textos que está oferecendo aí. Depois vocês dão uma passeada pelos textos que traz, né, os tipos de texto, né, para que vocês tenham contato com as variadas possibilidades da história da Chapeuzinho Vermelho, que foi a que eu contei para vocês no início da história, onde vocês puderam identificar todas as histórias em uma só, certo? Agora eu queria ouvir vocês. O que é que vocês trazem aí para mim? Crispina. Apesar de que eu não assisti o vídeo e entrei na aula já 7h40, eu pude ver que hoje a aula foi mais assim de introdução de dinâmica, né? Leitura dinâmica. Eu comecei a aula hoje fazendo a leitura de um texto. Depois você pode apreciar essa história. Conte para a Málica para ver se ela consegue identificar quais as histórias que ela se depara na leitura, né? A leitura a Chapeuzinho Vermelho, ainda tivemos uma pessoa assim, sabe? Demais, que inventou um título aí para a história nova que ela se deparou com Maura, né? Trouxe aí a história repaginada. Ela fez uma coisa que ela poderia ter feito para os alunos dela, por exemplo, né? Por exemplo, ela poderia ter começado a contar a história sem o título e dizer que quem iria dar o título é a turma, né? Seria uma proposta interessante. Aí você poderia botar no quadro as possibilidades que os alunos fossem falando e depois colocar para escolher um título. Todo mundo votar nos títulos que mais gostou, e aí tem uma votação e escolher um título para aquela história. Então, você pode brincar aí com esse texto com Málica, eu acho que você vai super gostar. Você já pegou o finalzinho, mas a Chapeuzinho passa pelos vários contos de fadas, né? Eu vi quando estava falando da maçã, aí eu fiquei assim, então entrou a Branca de Neve. Isso. E a vovozinha, e ela ficou feliz porque o lobo mal comeu a maçã e desmaiou e tal. Foi bem legal. E acho que a idade das crianças, claro que as crianças gostam muito do clássico, mas dá essa repaginada, dá essa misturada, de quem teve a ideia foi dela. E tem outras possibilidades de leituras, vocês podem passear pelo módulo de vocês, e aqui às vezes eu sei que está lá no Syllab, e nem todo mundo tem contato com o notebook, às vezes, para fazer a leitura, né? Às vezes está no celular, não teve como fazer a impressão. Eu acho que aqui nessa turma, só Paloma é que tem o módulo físico mesmo, né? Que ela conseguiu aí emprestado com alguém, impresso, porque com a pandemia ninguém pôde ter o módulo propriamente dito na mão, né? Mas vamos esperar que em breve vocês possam estar com esse módulo, porque isso aqui, gente, é uma riqueza, e é uma riqueza para vocês no sentido de depois deixar como uma Bíblia, né? Que a gente costuma dizer quando temos um livro que a gente consulta sempre, ele se torna uma Bíblia, né? Que é aquele livro sagrado que a gente está sempre consultando quando a gente tem uma dúvida, sempre buscando quando a gente precisa. Tem o nosso livro de cabeceira, que no caso do módulo do Prof, ele traz muitas possibilidades. Depois que vocês tiverem a possibilidade, deem uma passeada pelo módulo. Esse período de férias aí vai dar para vocês colocar a vida de vocês em ordem. E eu quero, na próxima aula, né, que agora é só 2021, chegar com vocês fervilhando de possibilidades bacanas para a gente poder trocar muita coisa, né? Trocar muita coisa bacana. A Marca está de lá no fundo só fazendo coração para mim, eu aqui transbordando de tanta coisa linda. Aclamei ela e ela se zangou. Meu Deus, não fica assim, não, amor. Dá aquele sorrisão aí para Pro. Aquele.
Que linda! Então, gente, agora eu queria ouvir vocês mesmo, no sentido do nosso. Peraí, ainda, deixa eu ver aqui. Antes do nosso bilhete de saída, eu vou falar, porque Crispina chegou depois, né? Eu iniciei a aula, Crispina, querendo saber sobre a atividade de avaliação do módulo 2, mas pelo seu olho aí você não fez. Você conseguiu fazer? Pois é. Então, como foi que eu combinei com as meninas, né? Maura também não conseguiu fazer, Paula também não. Então, eu combinei com elas que, então, abriríamos a próxima aula depois do recesso, né? Com como é que se diz? A socialização dessa atividade. Aí vocês vão ficar me devendo esta, tá? E a próxima que a gente vai fazer. A próxima serão apenas leituras, né? Leitura dos textos das páginas 167 a 180, onde vocês vão fazer um registro sobre o que percebeu nos textos, né? Considerando as diferenças em relação aos analisados e escritos pelos alunos na unidade 3, que foi a que a gente finalizou, certo? Das páginas 148 a 150. E aí vocês vão poder passear por todas as histórias que eu contei, inclusive as demais, certo? E é isso que a gente vai fazer de trabalho pessoal na próxima aula. E eu vou colocar para vocês aí, peraí. É o módulo 2 ainda? Não, esse agora é a primeira aula do módulo 3, de hoje. Ah, já é a primeira aula do módulo 3, isso. Isso, é a primeira aula do módulo 3. Aí eu trouxe aí o slide para vocês copiarem, né? O que vocês vão ter que fazer na próxima, para vocês não esquecerem. Tentem atualizar-se, leia as coisas que não leram, né? Se aproprie de algumas coisas, revejam os vídeos. Se quiserem entrar nas salas para rever as aulas, enfim, eu acho que isso é interessante. Quando não estiver fazendo nada, né, busca uma possibilidade, marca no texto aqui o que vocês acharem interessante, quiser trazer para a gente discutir, a gente discute também, sem problema nenhum. Tá certo? Eu queria ouvir vocês antes de eu fazer a leitura da mensagem final, e eu queria ouvir vocês para eu poder falar com vocês antes. Maura, o que é que você leva da aula de hoje? Além de conhecimento profundo, um profundo agradecimento, porque, assim, esse momento que a gente tem é um momento que, além de descontração, de conhecimento, é um momento que eu me divirto em meio a muitos conhecimentos, né? A gente está estudando, mas é algo prazeroso. E quando a gente estuda, que fica prazeroso, né? A gente tem vontade de estar sempre ali naquele momento. Sei que eu tenho participado pouco das aulas, mas pode ter certeza que é algo que me faz falta. Eu gostaria de estar presente todos os dias, mas infelizmente eu não pude estar. Esses momentos são riquíssimos, são momentos únicos que eu gostaria de ter participado mais. A aula de hoje foi algo bem interessante, né? A leitura é um mundo gigantesco, né? Onde quando a gente tem esse interesse, tem essa vontade, a gente mergulha em um universo de fantasias, de coisas coisas que a gente nunca viu. Pode ser qualquer texto, qualquer tipo de texto. E é assim, é rico, é muito rico. Quando a gente traz isso para uma criança, principalmente, como eu estava falando para minha filha, que para meus sobrinhos, né, que a gente frustra uma criança com um olhar. Se ela chegar e a gente não der atenção, a gente virar o rosto e ela perceber que a gente virou o rosto, mesmo se a gente não fez por mal,
e ela perceber, aquilo ela vai ficar chateada. E aquilo pode magoá-la para o resto da vida. Então, desde aí, ela já está fazendo uma leitura. É uma leitura de mundo. Então, a gente tem que ter cuidado com relação à questão de leituras, porque a leitura não é só escrita, ela é falada, né? Sim. Ela é expressiva. Então, o mundo da leitura, ele é rico, ele é amplo, ele é bem diverso, ele é grande, é muito grande, é maior do que o que a gente, do que os olhos da gente possa alcançar. Com certeza. É isso. Que bom, fico Pronto, é feliz só isso. eu fico feliz que as nossas noites, mas sempre que eu coloco lá no grupo, aquele sentimento meu mesmo de gratidão é verdadeiro. Eu me sinto grata a Deus por me dar discernimento, me dar sabedoria para conduzir o momento aqui com vocês. E é de gratidão mesmo, que eu saio daqui sempre. Lembra quando a gente começou e eu disse a vocês que nós iríamos trocar aprendizados? E a gente sempre traz coisas, mas a gente também aprende muito. E vocês têm me ensinado muita coisa. Né? E eu estou muito feliz, mesmo que o grupo esteja tão reduzido, né? Não está a mesma quantidade que começou, mas é como eu falei na última aula, eu acho que o povo está meio que cansado, né? Se deparou com um ano com muitas dificuldades, isso fez as pessoas se deparar com dificuldades e fraquejar um pouco, né? Mas eu entendo e espero que a gente possa ter um cenário bem diferente quando a gente reiniciar 2021, né? Se Deus quiser, quando a gente começar aí o ano, a gente vai ter outras perspectivas. Crispina, muito obrigada, viu, Maura? Crispina, Obrigada a eu sou você por ter essa pessoa assim, maravilhosa. Oh, meu amor, obrigada por isso tudo. O Pro é gratidão, né? Por ter tido a oportunidade de ver. Eu tinha baixado o Instagram e ver, esperar essa oportunidade do curso, né? De estar também, para mim, é uma terapia, porque é uma válvula de escape, eu estou em outro ambiente, conversando com pessoas que acreditam na educação, eu não vivo muito isso, meu dia a dia. Meu dia a dia é realmente, infelizmente, de ver jovens, principalmente esse ano, ociosos para o mais fácil, né? A violência crescendo muito. E eu fico refletindo. Eu fiquei bem impactada com aqueles cards que você me mandou, viu, Crispina? Bem A gente resolveu não postar. Eu não falei nada, mas foi bem impactante mesmo. Eu fiquei bem chocada. Eu falei, meu Deus, como que vai ser isso, gente? Eu espero que Deus toque no coração e essa divulgação seja benéfica, porque foi bem. Não postar, porque assim, a gente obedece uma escala hierárquica. E aí tinha que passar para o comandante, e o comandante realmente não ia, que é muito pesado, às vezes é necessário, porque às vezes as mães não acreditam. Eu vejo mesmo, ontem mesmo, eu dei boa tarde ao menino, que eu sei que ele já está no tráfico, e ele simplesmente não falou comigo. Eu falei, me dê boa tarde, cadê sua mãe? Sua mãe está bem? Aí que ele foi, já está assim, me olhando mesmo com outros olhos. Então, assim, eu fico triste, mas aqui é minha terapia das quartas, né? Coisa boa, Cristina. Eu tenho minha terapia da terça e quinta e tenho minha terapia da quarta. Mas, assim, me abastece de esperança, porque eu acredito que a educação transforma, eu sou transformada pela educação, né? E gratidão por essa troca de conhecimento mesmo, e por Deus ter colocado a senhora, né? Para ensinar tão leve, sábia, tão leve, tão amiga, tão, sei lá, a senhora é 10. Oh, meu Deus, muito obrigada, meu amor. Fico muito feliz por partilhar com você desses momentos, né? Com vocês, na verdade. Como eu falo para vocês todo dia, né? Todo dia, quando eu chego aqui, às vezes vocês falam assim,
Da última vez mesmo eu falei isso, aí Paloma falou assim, Ave Maria, Pro, a senhora é ótima. Mas tem sempre aquela tensão que nos envolve, mas aí depois eu vou, a coisa vai fluindo, eu já nem lembro mais que eu estou na frente de um computador e que eu estou conseguindo dar a minha aula tranquilamente. Agora, eu gosto de trabalhar, né? Mesmo da maneira remota, quando eu trabalho com pessoas que interagem comigo, né? Quando eu puxo vocês para próximo de mim, é para que a aula tenha fluidez, é para que a aula se torne uma coisa bacana e participativa, e não aquela coisa monótona, onde eu só falo e vocês me escutam, aí não é legal. A aula já está sendo remota, que é uma maneira difícil, né, de se adequar, de se adaptar. E ainda dessa maneira, sem interação, é por isso que eu fico toda hora, fulano, cicrano, para ver se a pessoa vem comigo e interage comigo. Mas muito grata por vocês me considerarem essa pessoa toda aí, né? Que bom que eu esteja contemplando os objetivos de vocês de alcance, né? De perspectivas do curso, fico muito feliz. E espero que em 2021 nós estejamos juntas novamente, da melhor maneira possível. E você, minha amiga, o que é que você me traz aí? Me conte. O que é que você me traz hoje aí, Paula? Paula gosta de escrever no chat. Hoje eu não vou dispensar ela. Assim, eu que fiquei impactada mesmo com o avanço, né? Primeiramente, o nosso papel enquanto professores, né, professoras, é acreditar no nosso aluno, né? A gente tem que acreditar que nosso aluno vai Sim, avançar. claro. Existe muito rótulo, né? A escola, a sociedade nos impõe muito rótulo. Que a gente acha que porque a criança tem algum tipo de deficiência, algum tipo de distúrbio, não vai aprender. Isso aí é um equívoco. A criança não vai aprender, ou o que eu posso fazer para proporcionar, né, o aprendizado dessa criança? Eu gostei muito de ver Vai aquele. depender muito, Paula, da mediação que você faz enquanto educadora, né? Enquanto mediadora, enquanto, né? Eu costumo dizer, eu falo isso para todo mundo, né? Essa semana quando eu estava dando aula, minha aluna falou bem assim, alguma coisa transferir saber. Aí eu consertei ela na hora. Eu falei, eu vou consertar a sua fala. Ninguém transfere saber nenhum. A gente partilha conhecimento, saber. A gente não transfere nada para ninguém. Imagine se eu transferir o que eu sei para você, você transferir o que você sabe para mim. Isso não existe. Isso a gente faz de uma maneira leve, que é uma partilha de saber, partilha de conhecimento. E aí o que eu trago para você faz você organizar as suas ideias e você formular o seu pensamento sobre aquilo que a gente traz. Como é o que Paula está fazendo agora, onde ela fez uma analogia que ela foi profunda, falando da questão da criança com uma necessidade especial, que foi o caso que eu trouxe para a gente poder visualizar aí, e que ela pode e que ela conseguiu chegar onde ela está. E com essas questões que às vezes a sociedade coloca o dedo, aponta, né, enfim, rotula a gente. Então, isso foi uma formulação de posicionamento que ela fez ao longo do processo de troca, onde eu estou aqui partilhando com vocês coisas e vocês conosco, né? Todo mundo está partilhando saber, e aí Paula foi lá e organizou a cabeça dela para ela trazer esse conceito que ela fez da noite de hoje, certo? Então, isso chama-se partilhar saberes e não transferir conhecimento, porque isso aí a gente não faz, certo? Nem aqui e nem em lugar nenhum. Lembrem-se disso, ninguém transfere saber para ninguém, certo? Continue, Paula. Você tem mais alguma coisa para falar, minha linda? É isso, né? O nosso impacto, como a colega falou aí, nosso impacto na sala de aula, né? A gente lida com mais de 25 pessoas em um dia, né? Em uma tarde, em uma manhã, e está lidando com sonhos, né? Criança, com expectativa de vida, né? Com certeza. Lembra lá no início do nosso curso, quando eu disse que uma atitude nossa poderia ser
benéfica no processo de alfabetização, mas também poderia ser maléfica. Lembra das experiências da gente da alfabetização, das nossas experiências de quando nós somos alfabetizados lá atrás, o quanto que essas experiências que não foram positivas impactuam a gente hoje, né? Eu falei para vocês na última aula que, em função da minha alfabetização não tão bem feita, bem sucedida, eu aprendi a desenvolver uma habilidade de substituir as palavras que eu, às vezes, apresento alguma dificuldade na escrita por um sinônimo. Isso foi causado por quê? Pela minha alfabetização lá atrás, né? Então, algumas coisas a gente carrega para o longo da nossa vida. Então, o que a gente pode fazer de melhor, a gente precisa fazer, né? É o que Maura falou mais cedo, né? O nosso papel é de realmente mediar a criança, é de fazer parte daquele processo, como o texto que Paloma sugeriu para a gente no início, né? É a gente oferecer aquele mar de possibilidades, infinitas possibilidades de saberes, de aprendizado. E a criança é que é protagonista deles, e a gente só media esse protagonismo, certo? E é isso que a gente tem que arrumar na nossa cabecinha, enquanto educadoras que somos. E que seremos, né? Porque, afinal, ninguém nasce educador em qualquer dia da semana, como diz nosso amigo estudioso, me parece que é Paulo Freire que fala isso, numa quarta-feira, meio-dia, a gente passa a ser professor. A gente não está aqui por acaso, a gente tem um papel a cumprir, a gente tem uma missão a cumprir na educação. Então, que façamos tudo o que a gente precisa fazer com dignidade, né? Com hombridade, né? Que a gente possa ter sensatez nas nossas atitudes. Não é, amigas? Crispina saiu, deve ser a internet, ela não voltou. Mais alguma coisa você quer complementar, Paula? Não, somente isso mesmo. Então, gratidão para você mais uma vez, tá certo? Eu quero agora finalizar a nossa aula com essa mensagem que Paloma escolheu carinhosamente, que ela não entrou, eu acho que por causa da situação que você me falou aí, né, Paula? Mas mais tarde eu falo com ela ou amanhã, vou respeitar o momento dela. Certo. Então, ela disse, eu quero ler 2 mensagens, uma para iniciar, uma outra para finalizar. Eu falei, tudo bem, tá combinado. Então, eu vou ler a mensagem que ela trouxe e pensou para a gente. Natal é época de renascimento, é época de reacender o fogo da vida, de renovar os sonhos e metas para o ano novo que já se anuncia. É época também de celebrar todas as conquistas vividas e os objetivos alcançados. Esta é a época da virada. É tempo de planejar um ano ainda melhor do que o que está dando a Deus. É tempo de reafirmar parcerias, olhar para frente com determinação e otimismo, levando conosco todas as lições que aprendemos. Que tenhamos um feliz Natal e um ano novo muito próspero. Esperamos, por mais um ano, compartilhar grandes momentos e conquistas. Faço das palavras da mensagem que Paloma pensou carinhosamente as minhas. Desejo para vocês que nós possamos estar aqui no próximo ano com todo o gás, né? Com todo o desejo de dias melhores e que estejamos mais fortalecidos para enfrentarmos tamanhas dificuldades. E que a vacina chegue logo para que nós possamos nos abraçar, né, para que a gente possa ter a nossa vida normal e que a gente possa olhar nos olhos do outro e dizer, nós vencemos. Vencemos uma batalha contra algo que não conseguimos enxergar, mas que tira as possibilidades, que tira as oportunidades de vida das pessoas e que leva as pessoas que a gente ama de perto da gente. Então, que a gente se fortaleça a cada dia e que trace as metas melhores possíveis para 2021 e que a gente possa estar aqui juntas para fazer
mais um ano acontecer da melhor maneira e sob as bênçãos divinas de Deus. Tá certo? Desejo a Amém. vocês tudo de melhor, né? Já estou com saudades. A gente não vai se ver amanhã, como eu falei a vocês, eu tenho um compromisso, mas aí fica a minha aula dada de hoje. Foi uma pena que o quórum foi baixo, mas as meninas devem se posicionar amanhã e dizer por quê. Eu vou tentar entender e compreender, como sempre, as especificidades de cada um. Beijo no coração de vocês, gratidão imensa. E a gente se vê no retorno. Eu devo colocar no grupo ou o Anderson vai colocar alguma coisa de recesso de quando que a gente retorna no grupo para vocês, tá certo? E entre uma coisa e outra, estarei aqui, é só falar comigo no privado, quem quiser falar alguma coisa, tiver alguma coisa para questionar, enfim, estarei aqui disponível para vocês, sabem disso, que podem contar comigo para o que vocês precisarem, tá certo? Gratidão imensa. Beijão. Tudo de bom, tudo de melhor. Ah, meu pai, coisa linda. Recebo e tomo Que posse. seja um ano de renovo para Com todos certeza. nós. E que Eu espero possamos estar juntas aqui com vocês, se Deus quiser, para a gente poder finalizar esse curso na paz de Deus. Vamos estar aqui firme e forte. Se Deus Juntas. quiser. Um beijo para vocês, tudo de bom. A gente ainda se fala através do grupo, que eu ainda devo me posicionar com vocês ainda lá no grupo. Tá certo? Paula, minha linda, muito obrigada pela noite. Maura, obrigada. Eu falo com Paloma, depois eu vou chamar ela para a gente conversar. Se ela quiser que eu ligue hoje ou amanhã, eu falo com ela, tá bom? Fiquem em paz e Certinho, eu que descansem agradeço. esse restinho de noite. Um beijo para vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Boa Tchau. noite. Tchau, Boa noite. gente. Boa noite.